Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus e vamos a mais um vídeo, Dessa vez eu quero conversar um pouquinho com vocês, ainda dentro da temática do ensino religioso, ou mesmo, poderíamos dizer, da ciência da religião. Eu quero falar com vocês sobre diversidade religiosa. Eu peço a você, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, dê o seu like ou o seu dislike, faça seu comentário, acrescente, faça acréscimos ao vídeo, e eu espero que o vídeo contribua com o seu crescimento da cultura religiosa, Então vamos falar um pouquinho sobre diversidade religiosa. Então, para começar, vamos começar explicando um pouco o que é essa diversidade religiosa, Nós sabemos que no mundo, por mais que, por exemplo, o Ocidente, a Europa não tanto, porque a religiosidade do iluminismo para cá vem se deteriorando, inclusive o cristianismo na Europa, vem sendo abandonado, poderíamos dizer assim, e outras religiões entram em cena. Então, o mundo ele é composto por uma variedade de religiões, Então, a diversidade religiosa está dentro dessa questão da variedade de religiões no mundo, ou poderíamos dizer da sua pluralidade religiosa, que o mundo ele é plural. Então, essa diversidade religiosa ela é manifesta quando você vai buscar estudar, aprofundar, ela é manifesta através das diferentes crenças, das religiões, como também os seus cultos, Cada religião tem o seu, e os seus rituais, Isso praticado ao redor do mundo, ao redor do globo terrestre, Então, essas crenças, essas crenças, como também os cultos, e esses rituais, eles são professados por pessoas, que vivem em diversos lugares e culturas, Daí a diversidade religiosa, Nós podemos encontrar ele no cotidiano aqui no Brasil, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas a diversidade religiosa ela é bem presente no cotidiano das pessoas, Você vê na forma como as pessoas se expressam ou colocam a sua fé, essa diversidade, Até mesmo muitas vezes dentro da própria religião, dentro do cristianismo, em várias vertentes do cristianismo que nós encontramos no Brasil. Daí, numa mesma religião, haver lugares para cultos e rituais de diferentes religiões, Isso aqui está intrínseco dentro da diversidade religiosa, Que você vê em uma região, estava falando daquela religião que tem a sua variedade de meios, de formas de culto dentro da própria religião, dos ritos, É a mesma religião, mas com ritos com a interpretação diferente. Então, numa mesma região também, quando nós falamos da diversidade, nós encontramos cultos e rituais de diferentes religiões, E até a mesma religião, ela se manifesta, como falei, de maneira diversificada, Seja ela qual for a religião. Ela é interpretada de maneira diferente, apresentando assim, explorando assim esse campo da diversidade religiosa. Uma coisa que nós devemos entender, com relação a essa representação dentro da diversidade religiosa,
é a questão da liberdade religiosa, né? E essa liberdade, ela é uma liberdade do indivíduo de professar, crer ou praticar alguma religião, né? E tá dentro dessa liberdade religiosa, nós podemos fazer a colocação que seria uma valorização de todas as manifestações religiosas a partir da liberdade religiosa. Então, não pode ser visto dentro do campo do ensino religioso ou mesmo da ciência da religião. Não existe uma religião, uma única religião que seja verdadeira, né, e que esteja acima das outras religiões, né? Isso não quer dizer que você não tem direito a ter a sua própria religião e acreditar nela como verdadeira. No entanto, a liberdade religiosa ela não pode ser colocada como uma religião superior a outra, ou uma religião que é verdadeira e as outras sejam falsas, porque toda religião é verdadeira para aquelas pessoas que a professam, né? Então, dentro dessa liberdade religiosa, não deve haver uma única religião como verdadeira ou que esteja acima das outras, né? Logo assim, como há diferentes locais e culturas, há diferentes também religiões e crenças, né? E nós podemos dizer que na história da humanidade nunca existiu uma cultura que não tivesse uma crença religiosa ou um meio de uma conexão além de si com o transcendente. O termo, né, com relação ao respeito à diversidade religiosa, né, esse termo, né, diversidade religiosa, foi uma forma, né, de combater as ações, no caso, de intolerância entre os diferentes grupos religiosos, né? Nós estamos contemplando agora o Hamas atacando Israel, né? E ali na faixa de Gaza. E isso tem um cunho religioso, né? Ali naquela área, né? Os grupos que professam o Islã, né? E os judeus, né? O judaísmo e o islamismo, né? E a briga pelaquela terra, por mais que em Jerusalém se encontre tanto esse misto religioso, tanto de cristão como de judeus, quanto de islâmicos, né? Porém, os islâmicos, né? Aqueles que professam o islamismo, tem ali aquela parte ali, essa briga religiosa ali, entre os adeptos do islamismo com o próprio judaísmo, né? Tem esse cunho também religioso, daí a descendência de Isaac e, no caso, de Ismael. Travou aqui a telinha do esboço. Cabe aqui também nós trazermos algumas informações com referência à origem mesmo dessa ideia de diversidade, desse tema, né, da diversidade religiosa. É importante observar que muitos grupos, né, se viam como uma única forma de fé, né, como eu falei antes, uma fé verdadeira, né, e com isso não aceitava as outras religiões ou mesmo outras formas de fé ou mesmo crenças, né, somente a sua, né, o extremismo, poderíamos dizer assim, né. Mas antes de prosseguirmos, eu acho que merece aqui que nós observamos, né, algumas religiões que compõem essa diversidade religiosa, só para você se inteirar, antes de nós seguirmos, né. O Brasil nós temos o cristianismo, né, o islamismo, o espiritismo, o judaísmo, né, outras religiões que talvez você não esteja habituado, que é o sikhismo, né, o budismo muita gente conhece, o hinduísmo, né, apesar de o hinduísmo não ser tão forte aqui, febais,
jainismo, shintoísmo, o candomblé, né, que é uma religião de vertente afro, né, a umbanda também, com a junção do espiritismo como também do catolicismo, o taoísmo, o Tenkyo, a religião inca, o próprio zoroastricismo, né? Há também algumas religiões populares, né, ou mesmo tradicionais, por exemplo, as religiões de tradições africanas, mais uma vertente iorubá, voodoo, né, ou mesmo da mitologia banto, né? As religiões aborígenes, australiana, né, mais com a linha animista, né? As religiões e rituais indígenas, né, voltado para ancestralidade, né, bem presente na nossa cultura indígena, né, que os europeus eles presenciaram aqui no Brasil. Seguindo, eu acho que cabe aqui, dentro dessa diversidade religiosa, voltarmos um pouco para o Brasil, né, e entender que o Brasil ele é majoritariamente cristão, não sei se é 84%, mas é um número, um percentual bem alto, né? Tendo como a sua maior parte dessa composição, dessa diversidade religiosa brasileira, o catolicismo, e isso devido à colonização, né, que foi feita pelos portugueses, né, e trouxeram aí o catolicismo, né, e esse catolicismo, para você ter ideia, foi a religião oficial do Estado brasileiro, no caso, até 1890. A religião oficial era o catolicismo. Mas com o decreto de número 119A, né, o Brasil ele vai passar a decretar um Estado laico, né, fazendo assim a separação entre o Estado e as religiões, né, dizendo que o Estado não tem mais uma religião oficial. Até 1890, né, até poderiam existir outras religiões e crenças no Brasil, mas eles não tinham a liberdade, não havia essa liberdade de culto, né? Outras religiões que não fosse o catolicismo não poderiam fazer os seus cultos ou os rituais de forma pública, né? Como nós presenciamos hoje o cristianismo fazendo os cultos ao ar livre, né? E algumas religiões que compõem essa liberdade religiosa no Brasil, eu enumerei aqui algumas, né? O espiritismo, né? Eu trouxe a nível mundo, né? Nós abordamos um pouquinho mais acima, uma lista, mas quando nós voltamos para o Brasil, há algumas aqui que são as principais, né? O espiritismo kardecista da Europa, vindo da Europa, o protestantismo, né? Budismo, o candomblé e a umbanda, né? A Constituição, quando nós falamos de liberdade religiosa, a Constituição brasileira, né, no artigo 5, no artigo 5º, inciso 6, ela declara declara a liberdade de consciência e a escolha de religião é inviolável e a proteção de locais de culto e suas liturgias é garantido por lei. Então nós vamos encontrar esse artigo que vai dar essa liberdade e essa preservação da religiosidade, né? A diversidade religiosa ela tem uma colocação também bem expressa nos direitos humanos, né? A Declaração, para você ter ideia, dos Direitos Humanos, ela diz que todo indivíduo tem direito a essa liberdade de pensamento, consciência e religião, né? E inclui, né, a liberdade de mudar de religião, né, ou crença, né, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e como também a liberdade de manifestar sua religião ou crença, né, através, que é o caso do ensino religioso, pelo ensino, pela prática, pelo culto, né, pela observância isolada ou de forma coletiva, né. Um dos principais comprometimentos dos direitos humanos que tem esse foco
na diversidade religiosa, né, é assegurar os direitos, né, o respeito, a liberdade e o reconhecimento de diferentes religiões ao redor do mundo, né? E assim, com isso, o objetivo é assegurar que os direitos e a liberdade de quem a liberdade de quem não professa alguma fé, né? Então todos têm o direito, né, e liberdade tanto de professar como de não professar fé alguma, né? Outra iniciativa também criada pelos direitos humanos, né? Incentiva a questão do desenvolvimento, né, de práticas e atividade pedagógica nas escolas, né? Isso nós vemos bem enfático com relação ao ensino religioso. Infelizmente o Brasil ele tá atrasado. Muitas vezes o professor de ensino religioso da sala de aula é alguém que não é formado em ciência da religião, é alguém de outra matéria que está ali ocupando a grade de horas que ele deve dar, prestar para a instituição, né, o estado ou o município, e ele está ali e muitas vezes vai ensinar de acordo com a sua crença, né? Então se ele é cristão, a maioria das pessoas vai ensinar o cristianismo e não tem a ver com isso. O ensino religioso ele é plural, né? Então a escola deve abrir uma conversa, né? Um dos focos é que a escola abra essa conversa de respeito para que haja o respeito, né, às diferentes crenças e religiões. Então essa diversidade religiosa ela só vai ser alcançada se ela for explorada de forma plural, não uma religião ou mesmo um ensino religioso voltado para o proselitismo, né, que é a doutrinação. Mas o ensino religioso ele tem como foco e o objetivo a promoção da prática da pluralidade, né, promover esse diálogo religioso para que haja o respeito e a convivência de forma pacífica entre as diversas religiões, independente de quais elas sejam, né? E esse conhecimento de forma conhecer um pouco a cultura religiosa e assim crescer mesmo como pessoa, conhecendo outras culturas que não a sua e passando a ter essa vivência, essa convivência de forma harmônica, não necessariamente abandona a fé, o meio religioso que você acredita, mas contribuindo uns com os outros. Então é isso, né? Falamos um pouco sobre diversidade religiosa. Meu notebook aqui travou algumas vezes e acabou requebrando um pouco a dinâmica do vídeo, mas eu acredito que eu passei aquilo que eu tinha preparado aqui, né? Falando sobre a diversidade religiosa nacional, internacionais, como também no Brasil, e exploramos um pouco a questão da tolerância religiosa, como também o que diz os direitos humanos e também o que diz a nossa Constituição, né, que é a nossa Carta Magna, que traz as diretrizes, né, dos nossos direitos e dos nossos deveres como cidadão brasileiro. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Compartilha esse vídeo com outras pessoas para que possam também abrangirem o seu conhecimento religioso. É isso aí e até o próximo vídeo.